Olha só a ironia. Flávio Bolsonaro está procurando novo posto Ipiranga para chamar de seu. Só que, pelo jeito, esse posto está mais para a franquia sem bandeira, com gasolina suspeita e cliente do mercado saindo de fininho. Porque uma coisa é tentar vender moderação, outra bem diferente é carregar o sobrenome Bolsonaro, o centrão na garupa, e ainda explicar a história mal contada do filme Dark Horse. Então a gente vinha dizendo que o Flávio estava à procura de um Paulo Guedes para chamar de seu, repetindo aquele modelo que o Jair Bolsonaro adotou em 2018, alguém que tem alguma credibilidade ali junto ao mercado, e esse nome, a aposta da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, é que Daniela Marques vai cumprir essa função. Ela que era da equipe de Paulo Guedes, não só durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas mesmo antes ela já tinha trabalhado com o Paulo Guedes e, pelo que eu pude apurar com integrantes da campanha, da coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, se Flávio for eleito, ela vai ocupar um cargo importante no próximo governo. Não adianta você ter um posto Ipiranga se há suspeita de que sua gasolina é batizada, é roubada, né? E essa é a suspeita dele sobre essa questão do filme, né? Que história é essa? Como é que ela é? Foi pegar o quê? Um dinheiro, mas esse dinheiro estava orçado? O que ele pegou de dinheiro, o que ele pediu de dinheiro não bate com o orçamento do filme. Então, a gente tem que ver assim, essa repetição da estratégia que deu certo com o Bolsonaro. A gente tem que colocar algumas nuances aí, Ricardo. Primeiro, o Paulo Guedes tinha muito mais nome do que a Daniela, né? Tanto que a Daniela é apresentada como alguém da equipe do Paulo Guedes. Esse é o primeiro ponto. Paulo Guedes era um nome muito mais forte, tinha uma trajetória de voz dissonante do PT, quando a economia brasileira tinha números favoráveis, dava argumento ao PT de boa condição na economia, e ele vinha ali, tinha artigos nos jornais defendendo uma linha mais liberal, de privatização, de um Estado menor, tudo ao contrário do que o PT prega, né, e faz. Então, o Paulo Guedes é maior do que a Daniela. Esse é o primeiro ponto. Bolsonaro tem todos os defeitos do mundo, pelo menos eu considero, mas ele é um cara sincero, ele não esconde, né? Aliás, o Centrão queria fazer o que o Flávio Bolsonaro tenta agora, mostrar-se mostrar ali alguém que toma vacina. O Bolsonaro não é assim, ele fala o que pensa, pro bem e pro mal. O Flávio Bolsonaro mostrou-se agora que é mentiroso. Quando perguntado pelo repórter Tales se havia dinheiro do Vorcaro no filme, ele deu uma risadinha numa atitude hipócrita. Aquela atitude é atitude hipócrita. Então, você não tem um nome como Posto Ipiranga com a força do Paulo Guedes, você não tem a imagem do Flávio Bolsonaro hoje como a do Bolsonaro, um cara que fala o que vem na cabeça, que fala, é o sincerão, assim que ele era tratado nas redes sociais. E quem não fala a verdade, quem tem a postura hipócrita, como aquele risinho dele, não pode ser considerado previsível. E o mercado gosta de previsibilidade. Voltando de férias, né, Ricardo? Tá certo, tudo então, certo. O Zema é um cara previsível, já governou, todo mundo conhece as ideias dele, a favor de privatização. Caiado é alguém previsível, você sabe que não vai dar um cavalo de pau na economia, já governou o Goiás, senador da República. O Lula é previsível, porque já governou esse país, está tentando o 4º mandato. O mercado não gosta, mas o Lula é previsível no que o mercado não gosta. Sabe que não vai ter reforma fiscal, sabe que não vai ter privatização, sabe que não é a favor de um enxugamento da máquina do Estado. Mas é previsível nos seus defeitos, já está precificado isso. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro, de todos os candidatos, é o único não previsível. Porque eu estava pensando, Malu, nessa cobertura já há alguns meses de quem vai ser o posto Ipiranga, né, do Flávio Bolsonaro, que todos os nomes que chegaram para ajudar são figurinhas repetidas. Desculpa, Lins, com o perdão do trocadilho com a Copa, mas você está aqui, eu achei que seria bom para você. Olha só, o Gustavo Montezano, que foi BNDES do governo Bolsonaro, o Saxida, que foi ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, e a Daniela Marques, que a gente acabou de mostrar aqui quem é essa personagem nessa fila do pão da campanha do Flávio Bolsonaro, Malu. Então, assim, o que eles avançaram? Quem de novo eles trouxeram? Ou eles estão só rodando em círculos, conversando com quem já estava lá, porque eles não conseguem convencer as pessoas de que, olha, o Flávio é esse candidato que vai ser diferente do pai. Quem viu, já conhece, já sabe do que se trata uma candidatura da família Bolsonaro, Malu.
Eu acho que é isso, eles estão rodando em círculos, essa é a resposta, porque o que acontece? Acho que quando começou a candidatura do Flávio Bolsonaro e ele começou a circular ali na Faria Lima, fazendo um discurso de que ele seria moderado, o Bolsonaro que tomou vacina, começou a construir esse tipo de apoio, de relação mesmo com o mercado, que ele não tinha. Ele era um senador tido como, mais até para o Centrão, né, seria o Bolsonaro do Centrão. Eu nem diria que é o Bolsonaro que tomou vacina, é o Bolsonaro do Centrão. Sim. Que é amigo do Ciro Nogueira, que é amigo do Rueda, que opera e pensa como pensam os políticos do Centrão. Quando ele começou a se apresentar na Faria Lima e começou a conversar com esses grandes banqueiros, com donos de banco, presidente de banco, de gestoras que administram bilhões, uma coisa que um deles me contou foi que esse banqueiro me disse, perguntei para ele, nós não vamos ter surpresa ruim, Sim. não vai ter escândalo com você. Não tem nada. Ainda foi perguntado para ele sobre Vocaro. Então ele circulou e disse que não tinha nada. Então ele circulou na Faria Lima dizendo que ele estava limpo. E aí as pessoas foram se empolgando ali, a gente falou muito sobre isso aqui durante o programa também. Ele foi se empolgando com as pesquisas também, Também, né? As pesquisas... Então ele tinha o que oferecer para esses caras. Exato, aí todo mundo na Faria Lima procurando uma alternativa ao Lula, os Farai Alarmes que não querem o Lula, falaram, bom, vamos com o Flávio. E de repente a bomba do Vocaro sobre a campanha do Flávio, uma bomba daquele pior tipo, né? Porque não mata, mas machuca de um jeito que todo mundo tá meio que olhando para o Flávio falando, eu não quero me associar a esse cara, especialmente no mercado. Então, o que já estava era um trabalho de construção, por isso que ele dizia, eu não vou indicar meu posto Ipiranga agora, não vai ser assim, eu não preciso disso, falava muito isso, eu não preciso disso porque o meu pai, em 2018, ninguém conhecia, então eu tinha que botar um nome. Agora as pessoas já sabem o que a gente vai fazer. Mais ou menos, não é bem assim. Só que o fato é que ele não tem esse nome, né? Se ele estava construindo essa relação com alguns banqueiros que pudessem botar figuras associadas com essa coisa mais liberal, uma gestão mais fiscalista, que é o que ele pretende prometer, ele perdeu completamente a moral com esses caras mais tradicionais do mercado. Então ele vai ficar com quem é fiel a ele, ao bolsonarismo. A Daniela Marques, ela tem qualidades e tudo, mas ela é fiel ao Bolsonaro, ao Paulo Guedes e ao bolsonarismo. E ela fala muito claramente, para quem quiser ouvir, que ela quer tirar o governo do PT. Sim. Então, essa é a missão. Ela está lá com tudo que possa haver em relação ao Flávio Bolsonaro para ajudar a tirar o Lula do governo. Essa é a missão. Então, no caso dela, ela não está preocupada com essa questão do escândalo. Mas se você quer um nomão, um figurão da Faria Lima, esse sujeito ou essa sujeita vai estar preocupado porque não vai se misturar com o escândalo de 100 milhões para filme Dark Horse. Flávio Bolsonaro está tentando repetir a fórmula que ajudou o pai em 2018. Pegar alguém com cara de credibilidade econômica, botar do lado e dizer para o mercado, calma gente, tem adulto na sala. Na época, Jair Bolsonaro tinha Paulo Guedes como o famoso posto Ipiranga. Agora, Flávio tenta emplacar Daniela Marques, ligada à equipe de Paulo Guedes, para cumprir esse papel. Mas aí vem a pergunta, dá para vender a mesma embalagem quando o produto já está vencido? Porque, como foi dito na análise, Daniela Marques até pode ter currículo, pode ter ligação com Paulo Guedes, pode agradar o bolsonarismo liberal, mas ela não tem o mesmo peso político e econômico que Paulo Guedes tinha em 2018. Ela é apresentada inclusive como alguém da equipe de Paulo Guedes. Ou seja, não é exatamente uma novidade. É mais uma figurinha repetida do velho governo Bolsonaro tentando parecer novidade. E esse é o ponto central. Flávio tenta se apresentar como o Bolsonaro moderado, o Bolsonaro que tomou vacina, o Bolsonaro que conversa com a Faria Lima, o Bolsonaro aceitável para banqueiro, gestor e centrão. Mas o problema é que a realidade insiste em bater na porta. A família Bolsonaro quer vender moderação, mas entrega confusão. Quer vender previsibilidade, mas entrega suspeita. Quer vender renovação, mas chama os mesmos nomes de sempre. Gustavo Montezano, Saxida, Daniela Marques, é tudo gente que já circulava no governo Bolsonaro. Então, como disse Andréa Sadi, eles estão rodando em círculos. Não estão construindo algo novo, estão tentando reciclar o passado. E aí entra a fala mais forte. Não adianta ter um posto Ipiranga se há suspeita de que a gasolina está batizada. A metáfora é perfeita, porque o mercado pode até não gostar do Lula, pode reclamar de política fiscal, pode torcer o nariz para o Estado forte, mas o mercado gosta de previsibilidade. E Flávio Bolsonaro, nesse momento, virou sinônimo de incerteza.
Segundo a análise apresentada, o caso do filme Dark Horse atingiu justamente a imagem que Flávio tentava construir. Ele circulava dizendo que estava limpo, tentando convencer a Faria Lima de que não haveria surpresa ruim. Só que, quando aparecem dúvidas sobre dinheiro, orçamento, vorcaro e explicações atravessadas, o discurso de moderado confiável começa a desmanchar. E convenhamos, é muito curioso ver essa turma tentando se passar por novidade depois de tudo que o Brasil viveu. O bolsonarismo governou, prometeu eficiência, prometeu liberalismo, prometeu moralidade, mas entregou crise, negacionismo, escândalos, orçamento secreto, destruição de políticas públicas e ataque permanente às instituições. Agora querem voltar com um verniz mais sofisticado. Trocam o grito por gravata, trocam o cercadinho por reunião com banqueiro, trocam o discurso bruto por fala ensaiada. Mas o projeto é o mesmo: Estado mínimo para o povo e Estado máximo para os aliados. Daniela Marques, nesse contexto, não aparece como sinal de renovação. Ela aparece como sinal de fidelidade ao bolsonarismo econômico. É a volta do velho pacote: privatização, corte, arroxo, fiscalismo seletivo e discurso contra o PT, como se isso bastasse para governar um país continental como o Brasil. E aqui está a grande diferença. Lula pode não agradar ao mercado em tudo, mas o país sabe quem é Lula, sabe o que ele defende, sabe que haverá valorização do salário mínimo, Bolsa Família, investimento público, diálogo social e Estado presente. Isso é previsibilidade também. Pode incomodar a Faria Lima, mas é previsível para quem precisa comer, trabalhar, estudar e sobreviver. Já Flávio Bolsonaro tenta ser uma coisa para o eleitor bolsonarista, outra para o centrão e outra para o mercado. E quando o candidato tenta ser tudo ao mesmo tempo, geralmente o que aparece é a falta de identidade. No fim das contas, o problema de Flávio não é só encontrar um posto Ipiranga. O problema é convencer o Brasil de que a gasolina não está adulterada. E pelo andar da carruagem, nem a Faria Lima está comprando essa história com tanta empolgação assim.